criar uma espécie de caricatura, assim, é a palavra que eu usei lá na aula, eu acho que é uma boa figura assim, para a gente entender, né? Uma caricatura dos tipos sociais, né? Dos tipos humanos que existem e compõem uma sociedade, né? E ele usa essas caricaturas aí para criar, então, estereótipos, né? Figuras que representam, né? Alguma personalidade, alguma função social. E a partir de então ele faz uma análise, né, dos problemas, das implicações dessa caricatura, do que acontece quando ela se mete no meio da sociedade, começa a interferir nela e tal. E se demonstrou um instrumento teórico muito poderoso para fazer sociologia. Né? Então eu dou lá o exemplo do Sérgio Buarque de Holanda, que escreveu um livro nos anos 40 que se chama Raízes do Brasil. Vocês devem ter ouvido falar já do Sérgio Buarque, ou pelo menos na passagem mais célebre do livro dele, quando ele cria a ideia de que o brasileiro é uma figura cordial, né? A questão da cordialidade como uma marca da cultura brasileira e discute o que é o cordial, né? Que vem de cordios, que vem de coração, mas que é um tipo de comportamento antes emotivo do que racional, né? Antes familiar do que social, né? Então um tipo de sociedade que prioriza o patriarcado, prioriza a, a, você ter padrinhos políticos ou padrinhos econômicos que te colocam em determinados lugares, prezam esse tipo de relação de apadrinhamento, né, que a gente já viu lá desde a cultura do favor, lá naquele texto que a gente leu semestre passado, né, do Roberto Schwartz, quer dizer que é uma cultura que privilegia essa coisa dos relacionamentos pessoais, das emotividades pessoais, e que gera toda uma consequência para a nossa cultura, né, no sentido, pelo menos é o que o Sérgio Buarque trabalha, de um atraso, né, do desenvolvimento, porque a gente nunca, justamente nunca adere à ética protestante, que é aquilo que o Max Weber percebeu a partir dos seus estudos, que foi o grande motor de virada para que surgisse no mundo uma sociedade capitalista, né, de moldes administrativos capitalistas, que é a teoria dele. Mas, enfim, para a gente aqui, além de eu ter comentado um pouquinho do Max Weber, porque é um autor que teve uma época que a Folha de São Paulo ela fazia uma espécie de enquete, assim, mandava uma carta para 1.000 intelectuais no Brasil e perguntava para eles, né? Qual que você acha que é o filme mais importante do século? Qual que é o livro mais importante do século? Qual é o não sei o que lá mais importante do século, né? E depois eles publicavam um resumo, né, do que essas pessoas consideraram as coisas mais importantes do século. E durante anos seguidos, assim, toda vez o livro mais importante do século foi escolhido por né, grande parte dos intelectuais brasileiros, foi escolhido o livro do Max Weber, né, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Quer dizer, é um livro que revolucionou o pensamento teórico sociológico, né, estando par e passo, ombro a ombro com o próprio Capital do Marx, assim, apesar do Capital ter sido um livro muito mais influente em termos de transformação do mundo, assim, né, porque foi o livro que inspirou a Rússia, a China e tudo mais. Mas, enfim, em termos de importância teórica, né, o livro do Max Weber ele é tido no século XX como o livro mais importante, até porque o livro do Marx é do século XIX, né, então eles não colocam no mesmo patamar de competição, mas para vocês terem ideia, né, do tamanho da revolução do pensamento do Max Weber, né? Então eu comento algumas coisas lá na aula a respeito do próprio Max Weber, apesar dele não ser o foco da nossa apresentação aqui. Quem quiser aprofundar, eu acho um autor interessantíssimo, né? Além de recomendar a leitura, né, do espírito do capitalismo, eu recomendo, tem um slide lá que eu coloquei bastante completo a respeito do Max Weber, um PowerPoint, que está disponível lá no site. Aí quem quiser ver com mais detalhe, baixa o PowerPoint e dá uma olhada, né? Porque ali tem uma série de coisas que eu passei bem superficialmente na aula e que no slide estão mais detalhadas. E no livro muito mais detalhadas. Então é uma questão cada um optar pelo nível de profundidade aí com que vai querer trabalhar com Max Weber. Mas enfim, destacando para vocês que é um autor importantíssimo
e que é um autor, então, que cria uma base teórica, além das descobertas que ele fez serem muito relevantes, cria também uma espécie de metodologia weberiana, cuja base de suporte é essa questão das tipologias, de estabelecer tipologias e conseguir tirar conclusões a partir da análise das tipologias. E basicamente isso vai ser a metodologia usada tanto pelo Gatekeeper quanto com o Newsmaking. Tá? Aí vocês viram lá, quer dizer, o Gatekeeper o que é? Ele é uma tipologia. Alguém cunhou esse termo, Gatekeeper, a partir de uma terminologia que já existia nos Estados Unidos, que o setor de publicidade utilizava isso, porque o setor de publicidade tinha que vender agrotóxico, adubo, sei lá o que, para agricultor, e eles descobriram que em cada fazenda tinha um cara que era o gatekeeper, quer dizer, que era o cara que fazia as compras da fazenda, né? Às vezes não era nem o dono, era um administrador de empresa, lá era alguém da fazenda, mas que era o cara que escolhia na hora de comprar o grão, se ele ia comprar o grão da empresa A, da empresa B, na hora de comprar o agrotóxico, se ele ia comprar da Bayer, se ia comprar da BASF, se ia comprar da Zanoff. Quer dizer, era o cara que tomava a decisão das marcas, né? Dos tratores, dos equipamentos que iam ser comprados. E, evidentemente, esse cara era muito importante para a propaganda, porque é o cara que toma a decisão de compra, né? Então era feito todo um investimento em cima desse cara de vendedores que faziam visita, davam brinde, né? Aquela coisa, né? Que na área médica, hoje no Brasil, é muito forte, né? Você está, em geral, esperando lá para ser atendido por um médico, chega lá uma representante comercial que pula na tua frente, entra com uma maletinha lá e ela vai dar um monte de medicamento de graça para o médico, vai oferecer comissão se ele recomendar os medicamentos que ela representa e tal. Enfim, a propaganda fazia esse tipo de coisa, usava essa terminologia gatekeeper para definir essa pessoa que tomava as decisões de compra na fazenda e aí ampliou. A teoria do jornalismo ampliou esse termo para pensar o gatekeeper da redação, ou seja, aquele que deixa ou não a matéria entrar dentro do jornal. Todo jornal tem pessoas que decidem isso, né? Acabou de sair uma matéria aí. Essa matéria vai ser divulgada pela UOL, vai ser divulgada pela Globo.com, né? Quer dizer, cada veículo tem o seu editor-chefe, alguém lá e tal, que fala, essa matéria vai entrar agora, né? Coloca isso na capa lá da UOL lá, como primeira matéria mais importante. Então tem lá, hoje na capa tem Brasil não terá prioridade para receber doações internacionais de vacinas. Alguém decidiu que essa matéria ia ser a capa da chamada do UOL. Tá? E esse cara é o gatekeeper, então é o jornalista ou a pessoa que toma essa decisão do que vai entrar no jornal. Né? E aí a teoria do gatekeeper começa a inicialmente fazer todo um estudo procurando esses jornalistas, indo para a redação. Então a metodologia deles é essa metodologia de investigação participativa, que chama, né? O pesquisador vai para dentro do Jornal Nacional e fica lá um mês, uma semana, 15 dias, né? E ele conhece o William Bonner, conhece o pauteiro do Jornal Nacional, as pessoas todas, e descobre, quem que toma a decisão do que vai abrir a escalada lá? As escaladas são aquelas chamadas, né, que o jornal televisivo traz antes de começar o jornal, né, onde os locutores apresentam os principais assuntos do dia e tal, que ela chama escalada. E aí perguntam, quem que define isso? Não, é o próprio William Bonner, ele faz questão. Então o William Bonner é o gatekeeper, entendeu? Ele é o gatekeeper. E aí os pesquisadores começaram a pesquisar esse cara, perguntar para ele, olha, qual que é teu critério de importância? Quando chegam 3 matérias, qual que você decide por quê? Né? Começaram a fazer pesquisas com esses jornalistas e começam a tirar uma série de conclusões a partir desse tipo de coisa. Né? Vão perceber que, no fundo, o que entra lá, nessa teoria do gatekeeper inicial, né, vai se perceber que é aquilo que dá na telha do jornalista deixar entrar. Quer dizer, ele é o todo-poderoso ali, ele faz a edição do jeito que ele quer, ele faz a cabeça dele. É lógico que ele conhece o dono do jornal, os diretores importantes lá que mandam ele embora se quiserem e tal. E é lógico que ele faz uma média com esses caras, mas enfim, em última instância, se tem uma decisão lá de 2 minutos para tomar, vai entrar a matéria ou não vai, quem toma é ele, né? Mesmo que depois ele vai responder por isso se tomar a decisão errada. Então esse cara é o gatekeeper. E aí começa então a se criar toda uma investigação para determinar quais são as funções desse cara, qual é o poder que ele tem, a quem ele deve satisfações,
Como é que, né? E aí surge aquele eixo, né? Na verdade, já estou passando do Gatekeeper, porque o Gatekeeper é uma investigação bem primária, assim, né? Que começou nesses moldes weberianos e descobriu algumas coisas sobre o Gatekeeper e tudo mais, mas logo em seguida essa teoria dá origem, então, ao próprio newsmaking, né? Que é uma teoria já bastante mais aprofundada, né? E aí no newsmaking, quer dizer, já existe uma passagem de tentar entender objetivamente eixos que norteiam essas decisões de jornalista, etc. Né? E aí o newsmaking vai descobrir, então, que são dois eixos, um da cultura profissional, que é aquela coisa de eu pertencer a uma tribo, né? A um grupo lá que tem, enfim, determinados valores, então esses valores são determinantes, né? Da maneira como eu entendo a importância das coisas e tudo, né? Então, uma vez eu trabalhava lá na Folha e aí eu liguei para o Dácio Nitrini, que era o editor de cidades da Folha, né? Depois você trabalha com o Boris Casoy na televisão, um jornalista muito importante, antigo e tudo. Enfim, eu liguei para o Dácio Nitrini e perguntei, olha, Dácio, sequestraram aqui o filho de um dono de uma padaria na periferia de São Paulo e estão pedindo resgate pelo rapaz e tal, não sei o que lá, não sei o que lá. Você tem interesse em dar isso na editoria de cidades, né? E ele virou para mim e falou assim, olha, Marco, sequestro de pobre não é sequestro, né? Desligou o telefone da minha cara, quer dizer, então sequestrar filho de dona de padaria para a cultura da Folha de São Paulo não me interessava nada, né? Até porque não era a época ainda dessa coisa de sequestro relâmpago, isso, né? Depois isso virou um fenômeno muito relevante, né? Mas na época o que se interessava era pelo sequestro do Abílio Diniz, dos caras ricos, né? Enfim, era isso. Então isso é a cultura profissional que vai se moldando num veículo e vai se transformando. Então esse é um dos eixos que o newsmaking vai estudar. O outro eixo que ele vai estudar é o eixo das relações do trabalho, da empresa, né? Quer dizer, como é que você atua dentro de uma empresa, que é um lugar onde você é empregado, existem relações hierárquicas e papapá, papapá, né? Então, com base nesses dois eixos, o newsmaking vai fazer uma série de investigações muito interessantes, né? E vai descobrir uma série de coisas a respeito de quem manda em quem no jornal, por quê, vai descobrir aquelas questões lá que eu expliquei para vocês de uma certa distorção involuntária, né? É o termo que eles criam para isso, né? Que é o fato de que muitas vezes uma matéria sai distorcida, mas não é porque o jornalista falou, não, eu vou distorcer, eu vou falar que o Lula é ruim, papapá. Não, é porque ele fez uma matéria de 50 linhas e na hora de publicar falaram, ó, você tem 10, ele teve que cortar 40 e ele cortou alguma coisa importantíssima, né? Por causa da pressão do tempo e por causa da pressão do espaço, né? Então a matéria saiu distorcida, mas não é porque ele quis, é porque ele teve que cortar e não tinha tempo e ele cortou mal feito, né? Então o quanto existem situações no jornal, né? Que muitas vezes as pessoas leem e falam, ó, a Globo, como está manipulando, está fazendo isso, pá, 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 por isso e por aquilo, e cria toda uma tese para explicar por que o título do jornal é aquele, e na verdade não teve tese nenhuma, quer dizer, o cara teve que enxugar o título e fez um título desse jeito, né? Quer dizer, ele não teve muito para onde correr, né? E aí, então são coisas que o newsmaking vai descobrindo, né? Ele vai descobrir, efetivamente, não vai descobrir muita coisa diferente do que o Gatekeeper descobriu, né? De que o critério de notícia, no fundo, é um critério extremamente subjetivo dos jornalistas, de quem está exercendo os cargos e tal. Mas, por outro lado, eles vão propor alguma coisa no seguinte sentido: olha, se um jornal quisesse ser menos subjetivo, quisesse ser menos pautado nas decisões de uma pessoa ou de outra, né? Como é que a gente poderia criar coisas que a gente poderia chamar de critério de noticiabilidade, né? E aí eles vão sugerir lá, olha, existem os critérios de noticiabilidade, que deve ser a relevância social, deve ser isso, deve ser aquilo, deve ser a facilidade de acesso às informações, deve ser o critério de que eu tenho uma informação exclusiva ou não, né? Enfim, todas aquelas coisas que eu descrevo lá na aula, não vou ficar repetindo aqui para vocês, mas que, enfim, é o que caracteriza o newsmaking, né? E que, como eu disse lá na aula para vocês, é o tipo de coisa que para um jornalista experiente
a gente lê essa teoria do newsmaking e não aprende nada, porque a gente já sabe tudo aquilo. Agora, para quem está estudando jornalismo, eu sempre acho uma leitura interessante, porque vai mostrando para vocês o que acontece dentro da redação. E é nesse sentido, como um professor que esteve na redação durante muitos anos, eu posso dizer para vocês, olha, é aquilo mesmo, a teoria do newsmaking não erra. Eles são muito fiéis assim na representação daquilo que acontece dentro de um jornal, né? Então eles realmente retratam muito bem. Se a proposta deles era criar uma caricatura do que acontece dentro de um veículo, eles conseguem fazer isso muito bem. Eles levantam elementos que realmente são elementos fundamentais de um funcionamento de uma redação e tudo isso está colocado lá na teoria deles. Então, eu acho uma teoria muito interessante do ponto de vista didático para vocês começarem entrando, né? E alargando o olhar de vocês a respeito dos problemas com os quais um jornalista se defronta, tanto pelo fato dele estar imerso numa cultura profissional pré-existente. Então, quando você vai trabalhar num jornal, você leva um choque, porque você não acredita muitas vezes que as pessoas pensam aquelas coisas, né? Tipo que sequestro de pobre não é sequestro, né? Aí você começa a levar uns sustos, mas aí de repente você percebe que aquilo tem uma história, tem uma razão de ser e que a cultura é aquela, né? Ou seja, se você discorda com a cultura, você vai ter que mexer com a cultura também, você vai ter que começar a contra-argumentar em relação a essa cultura e convencer um chefe, ter um editor de que realmente, olha, está tendo tanto sequestro de pobre que vamos criar um termo aqui, sequestro relâmpago e tal, e vamos dar uma ênfase para isso, né? E aí, de repente, o cara pode abrir os olhos e falar, não, realmente, merecia fazer uma matéria de comportamento ampla aí sobre sequestro de gente, de qualquer um aí. O cara hoje em dia tem 10 mil na conta, está arriscado a ser sequestrado para sacarem os 10 mil dele. Então, né, virou uma popularização da miséria, da criminalidade, né? Que assim está todo mundo sujeito. Antigamente não, só sequestrava um cara rico para pedir 10 milhões de reais de resgate e tal, né? Depois não, virou esse negócio que os caras assaltam um ponto de ônibus para levar a Vale Transporte, né? Então, são as transformações do mundo e, evidentemente, o jornalismo tem que ir correndo atrás disso para noticiar as coisas que estão virando mais relevantes e impactantes para a sociedade. Mas, enfim, vocês vão ter que saber que existe uma cultura profissional e que nem sempre a cultura profissional é aquilo que vocês gostariam que fosse. Então, vocês vão ser contratados por uma empresa, achando que vão chegar lá e encontrar um monte de jovens bacanas, espertos e bastante modernos para conversar, e vocês vão entrar num lugar que é cheio de velho lá, cheio de gente que trabalha 30 anos no jornal com as cabeças quadradas e tal. Né? Então, esse tipo de choque que qualquer pessoa que ingressa no mercado de trabalho vai ter que perceber que é assim. Né? Esse ambiente jovem, descontraído e tal, é coisa de universidade, coisa do ambiente de trabalho é bem diferente. Você tem lá editores com 30, 40 anos de experiência, você não vai encontrar gente novata lá apresentando Jornal Nacional, tá? Então, é esse tipo de choque, né? Que primeiro vocês vão poder perceber, e segundo, quer dizer, esse problema das relações de trabalho. Que como a gente, desde o início do século XX, né, o jornalismo brasileiro se tornou um jornalismo empresarial, e muitas vezes até monopolista, né? Aí essa questão de como que se dá um trabalho dentro de uma relação empresarial monopolista, ele vai ganhar um destaque, e o newsmaking justamente é a teoria que vai aprofundar bastante essas questões, vai trabalhar isso com maior profundidade. Tá bom? Bom, basicamente é isso, a gente fecha com isso esse leque das teorias administrativas, né? Eu tentei deixar bastante claro para vocês em várias oportunidades, em várias aulas, por que eu enquadro as teorias de longo prazo como teorias administrativas, apesar de o próprio Mauro Wolff colocar ali que elas superam o embate entre teoria crítica, administrativa e tal. Eu já desde o início já posicionei para vocês que eu acho uma bobagem essa visão do Mauro Wolff, e por isso em alguns momentos eu bati contra, né, essa perspectiva. Acho que em umas 2 gravações pelo menos eu falei isso, e falei aqui na aula para vocês também. Então espero que não tenha nenhuma dúvida sobre isso, que todas as teorias que a gente viu até agora são administrativas, né? E a partir da aula daqui a 15 dias, aí a gente vai começar a deixar mais claro por que isso, né? Por enquanto, dei um pouquinho de credibilidade porque eu estou falando, né? Se ainda não foram convencidos por essa argumentação, mas a partir da próxima unidade isso vai ficar bastante mais claro, né? Quando a gente fechar a análise da epistemologia kantiana e começar a estudar a perspectiva a partir da epistemologia principalmente do Foucault e do Hegel, tá?
mas aí isso vai ficar muito mais claro.